programação. 10 horas 24 minutos, 10 e 24, estamos recebendo nessa manhã aqui de terça-feira, né? Pós-Natal, Abel Peter, ele que é psicólogo, suicidólogo, é um cara que tem um amplo conhecimento aí nessa questão de atendimento de pessoas com depressão, outros transtornos também, de saúde mental, né? Ele é um dos professores que dá curso, né, para a Polícia Científica no estado de Santa Catarina, um cara que tem um conhecimento muito grande, e hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante, né? Como a gente lidar com as emoções nesse momento, final de ano, né? Final de ano sempre é um momento aí que tem muita cobrança para as pessoas, né? Família, amigos, festas e tudo mais, e acontecem e vem acontecendo, né, suicídios na nossa religião, e a gente precisa abordar, porque depressão é um tema que a gente não pode falar apenas no Setembro Amarelo, a gente tem que falar o ano todo, abertamente, ter o conhecimento, saber como conversar também, e o Abel é nosso convidado de hoje. Abel, seja bem-vindo, uma honra contar com a tua presença nesse momento, agradecer, né, deixou a família aí para vir aqui com nós, falar sobre um tema bem importante. Como que a gente pode começar falando sobre isso, a depressão nessa época do ano, que tem tanta pressão, tanta cobrança? Seja bem-vindo, meu amigo, bom dia. Bom dia, De Lima, bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. Fico muito feliz em estar aqui novamente, dividindo um pouco o meu conhecimento, né? A minha experiência também, minha trajetória de vida, principalmente aqui no oeste de Santa Catarina, né? Que é um lugar onde eu tenho escolhido para morar, criar minhas filhas, né? E tenho trabalhado muito intensamente nessa área, então tem se intensificado, né? De 10 anos já que eu moro aqui na região. Nesses 10 anos, todo ano eu tenho observado, né, um grande aumento expressivo aí de pessoas buscando ajuda, buscando conhecimento, tentando, né, de certa forma melhorar a qualidade de vida sua e dos seus familiares. Então acho que é importante a gente começar destacando, né, que uma das causas que a gente tem percebido enquanto profissional, pesquisador da área, são as expectativas. Quando a gente tem falado em expectativa, principalmente agora de final de ano, muitas pessoas refletem, né? Pensam sobre o que eu fiz, né, nesse ano de 2023. O ano está acabando e aí eu vou colocar entre aspas que existe de certa forma como se fosse uma espécie de crise existencial. O que seria isso? As pessoas agora, no final de ano, elas param para pensar, né? Como foi minha trajetória nesse ano? Estou terminando o ano como? Será que eu alcancei meus objetivos? Será que eu consegui fazer aquela viagem tão desejada? Será que no banco eu tenho aquela condição financeira que eu esperava? Será que a minha família está, de certa forma, como eu planejei? Será que profissionalmente eu alcancei meus objetivos? E essa crise, De Lima, essas reflexões, elas nem sempre são positivas. Para algumas pessoas, isso vai gerar um impulso para o próximo ano eu lutar para conseguir os meus objetivos, as minhas metas. Mas para algumas pessoas, não. Para algumas pessoas, a gente sabe que essas metas, esses objetivos, eles geram um desestímulo, né? Então, muitas pessoas acabam levando isso para aquele lado ruim, para aquele lado não tão bom. Então, eu realmente não consegui de novo, não emagreci como eu queria, não estou feliz no meu trabalho, olha eu aqui de novo. Então, essa carga negativa, ela, de certa forma, ela faz com que a pessoa ela vá entrando numa bolha negativa. E aí começa a aparecer os transtornos mentais, né? Os sentimentos. Antes dos transtornos mentais é importante destacar que vem os sentimentos, né? Tristeza, solidão, vazio. Hoje a gente percebe um grande número de pessoas vazias. O que é o vazio? O vazio, ele não é uma tristeza só, ou simplesmente uma solidão, ou um desestímulo, né? O vazio, ele é algo muito mais profundo. É algo que eu não consigo preencher com nada. Então, muitas pessoas, esse vazio acaba ocupando um espaço imenso dentro do seu coração, dentro da sua vida. E esse vazio, ele é muito perigoso, né?
que é o perigoso? Perigoso é você poder se fazer mal a si mesmo, tá? Então você deixa de fazer coisas legais, você deixa de visitar as pessoas que você ama, você deixa de fazer coisas saudáveis para você, uma atividade propositalmente. Então você se coloca em situações de risco, você se automedica, você tem um descuido com o seu corpo, com a sua saúde mental, com as suas relações. Então esse vazio, quando eu trago esse vazio muito grande, as pessoas tentam preenchê-lo de qualquer forma. E isso é perigoso para a saúde mental. Uhum. Abel, nesse ponto que eu queria entrar mesmo, né? Desde do final da pandemia ali que nós tivemos, 2019, 2020 por ali, passando isso, nós tivemos uma procura muito maior, né? Por psicólogos, por ajuda. Foi batido muito nessa tecla do isolamento e que as pessoas necessitavam de um atendimento psicossocial, assim, um atendimento de psicólogos profissionais dessa área da saúde mental com maior do que antes da pandemia. E isso, de fato, vem refletindo ao longo do tempo? As pessoas estão buscando mais ajuda? Sim, com certeza. Eu sempre digo, né? Existem 2 tipos de isolamento. O isolamento forçado e o isolamento voluntário. O forçado é esse que a gente viu na pandemia. Fique na sua casa, não saia, se isole, né? Mas esse tipo de isolamento não quer dizer que ele não traga prejuízos também. O que a gente tem observado é que ele deixou latente. Esse tipo de isolamento, ele deixou latente aquilo que já existia muitas vezes dentro de uma família. Mascarado. Muitas vezes um alcoolismo, uma violência, né, uma tristeza, atritos. Então, assim, a gente tem percebido que ficou latente. Então, se tornou necessário, né, eu buscar uma compreensão, buscar uma ajuda, buscar alguém que me entenda. Então, por isso que a psicologia ganhou um destaque muito grande. E existe o outro tipo de isolamento, que é aquele isolamento voluntário, que não é aquele forçado, é aquele que a pessoa se isola, tá? E ela mesma vai por aquele tipo de comportamento autoprovocado. Eu não aguento mais a sociedade, não aguento mais meu trabalho, não aguento mais viver aqui, eu não aguento mais, né, essa pressão, esse caos, essa ansiedade, essa fúria, né? Essas cobranças, tem que juntar, tem que correr atrás de alguma coisa. Aí tu pergunta para a pessoa que está correndo atrás de que ela não sabe, pergunta para ti, tu também não, mas tem que correr atrás de alguma coisa. Então isso gera um cansaço mental, um cansaço físico, e aí eu me isolo, né? Eu procuro o meu canto, eu procuro sair. E às vezes esse tipo de isolamento forçado, autoprovocado, ele também pode trazer consequências ruins, tá? Como a gente estava falando no início, a própria depressão, tá? O comportamento autodestrutivo, a comida em excesso, bebida em excesso, vicissitudes, né? E aí isso também pode gerar consequências para a saúde mental. Então, temos percebido sim um grande aumento de busca por profissionais. Por quê? Porque se entende que é necessário alguém te orientar, é necessário alguém te acolher, alguém te mostrar outros caminhos, a não ser esses que muitas vezes a gente acredita ser o melhor. Abel, nesse ponto que eu gostaria também de chegar contigo, né? Você deu uma pincelada no começo da sua fala com relação aos projetos, né? E o que nós podemos refazer e refletir com relação aos projetos? Que chega final de ano agora, todo mundo coloca no papel, diz assim, pro ano que vem eu vou fazer academia, eu vou praticar um esporte, eu vou malhar, vou perder 15 quilos, eu vou mudar de emprego, eu vou guardar dinheiro. E aí chega no final de ano, isso não acontece e a pessoa fica deprimida, fica ressentida. E até mesmo como que as famílias devem se portar nesse momento que tem um maior contato, né? Convive, enfim, essa cobrança de festas, de contato, de reuniões familiares, enfim. Como se comportar com relação àquela pessoa que daqui a pouco não conseguiu cumprir ali com os seus planos que ela almejou durante o ano. E também com relação ao perceber um quadro que a pessoa diz, fulano era mais extrovertido, agora ele está mais quieto, o que está acontecendo? Aquele que era quieto e do nada começou a falar muito, né? Virou um tagarela. O que está acontecendo? Prestar atenção, né? Também. É isso, Abel?
eu gostaria de trazer, né, essa reflexão, que ela é bem profunda, né? Metas. Quando a gente pensa em metas, né? Eu vou trazer algo aqui que pode soar, né, desconfortável para algumas pessoas. Por exemplo, nós temos que nos aprender a amar mais. Nós somos muitas vezes maldosos com a gente mesmo. A gente se coloca muitas vezes metas, né, que a gente não alcança e a gente esquece de toda a trajetória, né? Como diz aquela frase, mais importante que o destino é a viagem. Mais importante que a meta é você muitas vezes ter lutado. Então a gente às vezes olha com desamor pra gente mesmo. Poxa, eu não consegui. Realmente eu sou um fracasso. Realmente eu sou um fracassado. Realmente eu mereço estar sofrendo porque olha só, gente, não consegui perder 15 quilos, não consegui guardar R$100. Né? Então muitas vezes a gente é ruim com a gente. Só que a gente esquece que a gente não guardou por quê? Porque eu tive que fazer um investimento, eu tive que fazer terapia, eu tive que ir em tal médico. Isso também é um amor com a gente. Tu não gastou só em coisas superficiais. Você teve que se alimentar, você teve que buscar ajuda, você teve que cuidar do seu corpo, você teve que investir. E por que a gente é assim? Né? Porque a gente é treinado a ver só o resultado e não toda a trajetória. E isso, de certa forma, não deixa de ser um desamor com a gente. Então, eu apenas estou aqui te lembrando isso. Então, chegamos final do ano. Sim, não alcancei a meta, mas olha tudo que você batalhou. Olha outras metas que você alcançou que não estavam nesse plano. Então, isso é importante. E aí, quando eu começo a ter esse amor por mim, essa compreensão de mim mesmo, faz com que eu consiga ficar mais leve, me tornar mais leve. E aí talvez as metas chegam muitas vezes sem essa pressão que eu mesmo coloco em mim. Existem 3 fases na nossa vida que a gente sofre muito, que são chamadas crises existenciais. A primeira delas, no início da vida, a gente pensa, meu Deus, o que eu vou ser quando crescer? O que eu vou ser quando me tornar adulto? Para onde eu vou chegar? Será que eu vou arrumar uma família? Será que eu vou ter filhos? Será que é aquela, né, expectativa do futuro? Então é a primeira grande crise que a gente entra e gera muito sofrimento. Então muita gente entra aí em sofrimento extremo, ansiedade, preocupação em excesso, né, mente acelerada. A segunda espécie de crise, onde você tem uma reflexão de balanço, o que eu fiz até agora e para onde eu vou, né? O que eu consegui até agora e o que eu vou fazer com isso? Então é aquela crise da meia-idade. E eu não tenho mais muito tempo, se eu quero fazer, eu tenho que fazer agora. Não me resta mais tantos anos. Se eu quero estudar, é agora, é hoje, esse ano. Isso também gera muita expectativa com a gente mesmo. E a terceira grande crise é aquela crise do fim da idade, que é aquela crise a gente pensa, será que valeu a pena tudo que eu fiz? Será que esse caminho foi o certo? E agora não tenho mais, muita coisa para fazer. E aí essas 3 crises, grande crise, elas podem gerar uma confusão na nossa saúde mental, né? E a grande regra, a grande síntese da vida é a gente não ter essas cobranças. Então a gente é treinado para isso. E se tu pega as mídias, as redes sociais, tu tem que ser alta performance, tu tem que ser o melhor naquilo que tu faz, tu tem que entregar o melhor. Tá, mas para quem, né? Talvez a gente vá um dia se deparar que o nosso maior desafio é a gente mesmo. É a nossa mente, em nós, né? Então talvez a gente tenha que ser um pouco mais amoroso com a gente. Isso tu não vê as pessoas falarem. Que tu tem que ser mais amoroso com você, mais calmo com você, aprender a desfrutar. Poxa, eu não fiz aquela lasanha perfeita, mas eu piquei a salada. Não deixa de ser também um prato saboroso, né? Então a gente às vezes só quer ver o melhor, só quer o melhor, só quer entregar o melhor, e as pessoas fazem isso com a gente. Então às vezes tem um pouco mais de amor, respirar um pouco menos, e isso vem ao encontro do que a gente está falando de final de ano, né? Por que as pessoas entram em crise, surtam, né? Se desesperam, meu Deus, eu não fiz o que eu queria, eu não cheguei naquela meta, estou eu aqui de novo, por conta muitas vezes dessa autocobrança. E aí isso pode entrar em conflito em algum momento, né? E isso pode acarretar prejuízos sérios para a gente, né? Entrar numa profunda solidão, numa depressão, numa ansiedade, numa crise, desenvolver aí muitas vezes quadros, né, autodestrutivos, e aí vai para a cerveja, vai para o cigarro, vai para
né, para droga, aonde muitas vezes te traz uma certa forma um prazer momentâneo, mas é um prazer falso, né, e isso vai trazer prejuízo. E aí a gente pode também perceber, né, na tua última fala, comportamentos a partir disso, né, comportamentos de isolamento, comportamentos de mudanças de padrão, né, de sentimento, a pessoa está mais fechada, mais triste, mais, né, deprimida, não quer muitas vezes fazer aquilo que trazia prazer. Então tu começa a perceber também que aí, né, tem sinais de que a gente precisa fazer algo. E tem um método correto, né, da família chegar, não apontando o dedo diretamente para a pessoa, né, Abel? Com certeza, né? Se eu chegasse para você agora que está ouvindo a rádio e falasse sai da frente dessa rádio agora, né? Você no mínimo vai se sentir desconfortável, né? Muitas vezes as pessoas usam essa frase sem perceber. Você tem que ir no psicólogo. Você tem que buscar ajuda. Você está fraco. Você está desse jeito. Exato. Não deixa de ser também uma forma violenta de eu falar. Então a pessoa que já não está bem vai receber como esse tipo de pedido, né? Esse tipo de orientação. Vai receber, vai soar como uma dor, uma violência, uma cobrança. Então a gente tem forma, né? Por exemplo, né? Eu vou junto com você, eu conheço alguém que possa te ajudar, né? Você já pensou em buscar ajuda? Será que isso vai te trazer benefício? Né? Alguém que possa te ajudar, alguém que estuda isso, alguém que tem conhecimento. Então existem formas da gente abordar mais sensatas, mais acolhedoras, de certa forma não tão, né, violenta. Então a gente pode sim, né? E quando tu trazes da questão, né, das pessoas chegar ao ápice do sofrimento, que é o desejar a própria morte, né? É porque as pessoas não aguentam mais, né? As pessoas estão no seu limite. Muita gente se encontra assim agora, inclusive pessoas que estão ouvindo a rádio, né? Pessoas que estão no seu limite, que estão, digamos, na sua última instância, né? E chegar nessa última instância é muito perigosa, né? Então a gente tem que lembrar que mesmo que a gente se encontre numa situação que a gente muitas vezes parece não ter saída, a gente precisa entender que existem outras formas de saída. Não é buscando, né, sanar com a própria vida. Abel, quero te agradecer a disponibilidade. Final de ano, todo mundo viajando, todo mundo curtindo, e você tirou esse momento para estar aqui conosco, falando de um tema extremamente importante, né? Que é necessário, as cobranças, a necessidade da gente sempre mostrar resultado no dia a dia, para a família, para os amigos, no trabalho, na sociedade, enfim, ela cobra muito disso, e eu acho que é extremamente importante cada um entender aí que cada passo é um processo, né? E que, por mais lento que pareça ser, ela está no caminho, ela está andando, ela está se movimentando, e isso é extremamente importante. Mais uma vez, muito obrigado, Abel, e eu deixo o microfone para suas considerações. Obrigado, Delima, então, obrigado a todos os ouvintes. E eu queria finalizar esse ano de 2023 com uma pequena reflexão, né? Eu queria te perguntar, para você pensar, né, rapidamente, quem é a pessoa mais importante da tua vida, tá? Pense aí, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Eu sei que muitas vezes a gente coloca tantas outras pessoas, e a maioria, se eu perguntasse agora quem é, ia dizer a mãe, o pai, o filho, né? E muitas pessoas, a grande maioria, esquece de se colocar como a pessoa mais importante da sua vida. Tá? E eu tenho certeza que muita gente respondeu, muitas outras pessoas, e não respondeu: eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E eu queria agora rapidamente provar por que você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Por quê? Porque você é o amor da vida de alguém. Sem você, essa pessoa que você colocou em primeiro lugar, talvez não seria uma pessoa feliz, uma pessoa completa, uma pessoa, né, que estaria ali. Então você é o amor da vida de alguém. Então nós temos que nos colocar em primeiro lugar, aprender a se respeitar, aprender a entender que nós somos erros e acertos, né? Nem sempre a gente vai conseguir entregar o nosso melhor, e isso inclui o amor próprio. Então nós precisamos ser
a nossa grande prioridade. E para 2024, tá? Se você pensa em dar um presente para alguém, o maior presente que você pode dar é o seu tempo, tá? E esse não tem preço. Pianger sempre fala, né? Quando teus filhos crescerem, ele não vai lembrar do brinquedo que você deu, da bola e tal. Ela vai lembrar que você brincou, que você caiu no barro, que você montou aquele aviãozinho, que você levou ela na pracinha. É isso que a gente deixa. Memórias, lembranças. Então, o maior presente que você pode dar para alguém, principalmente agora nesse ano de 2024, o seu tempo. Então, dele para você também, né? Dê esse tempo para você também. Abel Peter, ele que é psicólogo clínico, especialista em suicídio também, palestrante, né? Faz diversas palestras aqui na nossa região sobre esse tema extremamente importante. 10 horas e 45 minutos. Abel, te agradecendo mais uma vez. Feliz ano novo para ti, para sua esposa, para as nenês também, né? E para os 1000 cachorros que tu tem. São 3. São 3. Muito obrigado. Obrigado aí a todos. Um feliz ano novo também. Feliz 2024 a todos. Valeu, Abel Peter. Daqui a pouquinho a gente volta com novas informações aqui dentro do nosso Atualidades Especial de Férias, no oferecimento de Ítalo Supermercados, onde a economia é do seu jeito, e também refrigeração Spengler, especialista em ar-condicionado. Estamos apresentando Atualidades.